A regulação ela tem um escopo diferente para diferentes segmentos. Então, a cadeia de energia ela tem a produção, que é a geração, a transmissão, e tem a distribuição, e, por fim, a comercialização, que é a ABOLT. Certo. Então, a ABOLT ela tem um tipo de regulação leve. Você vê que ele estava falando, a empresa é autorizada e depois ela tem um conjunto de requisitos que tem que ser acompanhados lá pela CCE. Aí a gente tem produção, que é a geração, tem um tipo de regulação mais técnica, e nas redes, que são a transmissão e a distribuição, aí a gente tem uma regulação econômica mais forte, que é a regulação do serviço público de distribuição, de regulação do serviço público de transmissão. Aí a atuação assim, não com má conotação, mas a ingerência, o alcance da regulação é muito maior. Definir monitoramento da qualidade, critérios para determinação de preços, seja através das tarifas na distribuição ou através dos leilões que são organizados pela ANEEL para a expansão da transmissão. Esse é um ponto. Senhoras e senhores, Boltcast, estamos na segunda temporada, com estúdio novo, muito bonito aqui, e hoje a presença, finalmente, de uma convidada que estavam cobrando a gente, né, Gustavão? Sim, é a primeira mulher aqui no participante do podcast. Você viu, Henrique? Aqui o currículo também é que você não leu ainda. Eu li o currículo, quando você lê, você praticamente pode ficar horas aqui. Aliás, ela é a primeira em várias coisas, né, no Brasil. Ela tem ela é precursora em muita coisa, inclusive existe uma amizade de longa data. Sim. Com a nossa convidada, que vocês estão vendo aqui, mas eu vou gentilmente ler o seu currículo, que é fantástico. Thank you. Olha só. Diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de 2005 a 2009, e tem uma carreira acadêmica memorável. Ela é diretora do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, que é muito consagrada. E aqui a gente vê que ela se tornou uma doutora em economia. Já apresentou seminário e proferiu palestras nas Américas e na Europa, olha só que chique, e ministrou aulas para públicos acadêmicos e profissionais. Foi professora visitante na Harvard Kennedy School e na Universidade de Queensland. Como é que é a pronúncia? Austrália. Queensland. Queensland, na Austrália. Então, assim, a gente está falando um currículo que tem da Austrália, Harvard, e o nome dela é Joísa Dutra, que já dá uma intimidada quando você fala com uma Joísa, que ela já passa as regras dessa entrevista. Muito prazer em te conhecer, Joísa. Prazer, Daniel. Eu queria que primeiro você contasse da onde vem a relação com a Bolt, que me parece que é de longa data, como você conheceu esses meninos aqui, que eu posso querer agradá-los, mas eles são brilhantes e você sabe disso. O Henrique conheço de agora, o Gustavo já tive a oportunidade de interagir, a gente trabalhou mais de 10 anos ou por aí. 2014. Isso, projetos de energia, discussão, regulação, como adaptar a regra. Gás natural, a gente Gás natural, exatamente. A gente ainda tem essa agenda. E, obviamente, o Gustavo, além de muito inteligente, é super agradável. Eles são agradáveis, né? Olha, fora do ar eles são tão agradáveis quanto no ar, que isso é importante falar. Obrigado, jovem. Não, E a Joísa foi a primeira mulher diretora da ANEEL. Né? Olá. Então, é um feito. Não é pouca coisa, né? E, na verdade, acho que não teve nenhuma que terminou o mandato e a Joísa terminou, né? Como é que você foi parar no setor de energia? Eu tive... Depois que eu terminei meu doutorado, eu comecei a trabalhar assessorando o Ministério da Fazenda, o Tesouro, na época em que o setor elétrico estava discutindo o novo modelo, os novos leilões. E aí pude interagir com o pessoal lá de Minas Energia, que estava formatando os leilões de eletricidade, que fizeram história no mundo e que são o início desse modelo que a gente tem hoje, modelo de 2003, 2004. Sim. E nessa interação veio um convite, até foi uma surpresa, o processo um processo complexo entre o dia que você é sondada para ser indicada, até o dia que você é indicada, até o dia que você é sabatinada, até o dia... tem todo esse processo. Exatamente. Quanto tempo demora isso? Esse processo aí foi quase 7 meses, eu diria. Caramba.
Entre o dia que alguém chegou e me perguntou, algo que me surpreendeu, e o dia que eu assumi, eu acho que transcorreram 7 meses. Porque o processo é burocrático ou ele é político? Ou os dois? O processo, ele tem o seu grau de formalidade. Eu não diria... ele tem uma componente política, porque a tramitação no Senado, o Senado aponta um relator, aí esse relator, então, tem que acompanhar e submeter à Comissão de Minas e à Comissão de Infraestrutura o seu nome, avaliar e tudo mais. Mas eu quero crer, pelo menos no espelho, eu digo que a minha nomeação não foi por motivações políticas, que ela foi por motivações técnicas. E competência profissional, né? Que aqui teu currículo aqui... Pelo menos, assim, animal político eu não sou exatamente. Né? Então, eu diria que não é essa a razão pela qual eu fui indicada. Porque ser político é diferente, às vezes, de fazer política, né? A gente precisa, às vezes... A juíza é mais diplomata do que política. Tem uma elegância, assim, na sua fala, no teu currículo que eu tô vendo aqui. Mas a gente gosta muito de destrinchar, né? Democratizar esse assunto, e acho que é a intenção desse podcast, quem acompanha sabe disso. Eu queria que você falasse um pouco da importância do órgão regulador, né? Como você... Na ANEEL, qual é a importância? A gente costuma dizer o seguinte, tem um ambiente de negócios que precisa ter uma certa estabilidade, conjunto de regras que precisam ser respeitadas. Então, a concepção de agência reguladora que começa a se desenhar no modelo que a gente conhece ali, final da década de 90 e tudo, e o Brasil segue, era uma concepção que tentava insular ou proteger as discussões empresariais e tudo mais com os operadores que estariam entrando de alternância na política. A gente sabe que os mandatos dos governos tem 4 anos, e você gostaria que esses investidores estivessem protegidos, um pouco melhor protegidos de grandes ingerências políticas ao longo do ciclo de vida dos seus ativos, que são ativos de 20, 30, 50 anos. Exato, são contratos muito longos, né? E eles, às vezes, precisam ter uma reforma nessa história, porque acaba tendo uma mudança. Exato. E eu acho que o cara que entrou há 10 anos, você está falando, mas às vezes tem contrato de 50, muda todo o jogo, né? Sim, isso é uma coisa que vocês conseguem também fazer, essa consultoria dentro da Bolt, vocês fazem muito bem isso, né? Com certeza. Por exemplo, a Juíza começou em 2005, né, lá na ANEEL. Então, 2005 foi a primeira onda de leilões que a gente paga essa energia até hoje, né? Só que, bom, esse negócio precisa ter uma reforma, precisa ter uma atualização. Funcionou muito bem. Mas exatamente, é isso que eu ia falar. Agora, nós podemos criticar que precisa mudar, etc. E tá mudando, tá? Agora, na época, a gente veio de um apagão em 2001. Perfeito. Tá? E nunca mais houve esse apagão. Então, certamente, esses leilões foram estruturantes para o Brasil. Nunca se investiu tanto aqui no Brasil, no setor de energia, dado esse modelo que foi construído ali na época que a Juíza estava na ANEEL. Então, um pouquinho antes, 2003, 2004... a ministra, então era a ministra Dilma Rousseff, foi a última vez que a gente teve uma grande reforma dentro desse setor. Gerou uma lei que é a lei que pauta ainda as relações principais com alterações, e aí estamos na expectativa de alguma proposta estruturada para uma revisão desse modelo. Que é o decreto 5163, é isso? A lei 1848 e o decreto 5163. Exato. Apesar do nome Juíza, você não tem advocacia no currículo, né? Não tem. Mas você sabe o nome. Não tem como evitar ou fugir do conhecimento jurídico, ou pelo menos entender que isso são relações, que tem lá um arcabouço, tem um processo administrativo que precisa ser respeitado, era disso que você estava falando, né? Tem a regulação, então esse processo precisa ser devidamente conduzido. E então, obviamente, você tem que saber quais são os parâmetros da lei da regulação. Porque tem uma densidade, né, dos contratos também. Exato. Né? Se hoje a gente tem mais eólica que a Itaipu, por exemplo, é devido a esse arcabouço, né, que foi criado lá atrás. E estamos vivendo um momento importantíssimo na transição, na parte jurídica também, né? Também. O mercado livre, essa é uma parte, acho que Até das concessões, por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente está tendo esse olhar mais crítico
e a gente precisa de uma mudança, né? Sim, em concessões e licitações passa por um momento delicado, ou passou, né, que dentro disso, ter corrupção, porque sempre tem interesses. Então, acho que precisa ter um trabalho, assim, muito específico para entender com quem que você está negociando, principalmente no nosso país, né, que a gente tem... É um problema isso daí, né? Sempre foi. Ou o lobby faz parte, acho que, do business em si, mas tem que entender como que é exatamente na parte jurídica, né? Eu acho que foi uma coisa que o Brasil sofreu muito e sofre, né? Tem um ponto que você toca que é super importante. Não tem nada errado com o lobby. Exato. O lobby Perfeito. não é regulamentado no Brasil. No Brasil. Que nos Estados Unidos faz parte. Nos Estados Unidos. E é lá- necessário. É necessário. É necessário e é fundamental para as coisas rodarem lá também. Então aquelas regras, aquela transparência dentro do lobby, aquele conhecimento, identificar quem é que está encontrando quem, Juntar sob que pontas, condição, juntar pontas e tudo. Então eu diria que essa é uma revisão que a gente ainda não fez. Você vê que quando a gente sai ali daquele processo anterior, e Lava Jato e tudo, a gente em 2016 passa por uma mudança, uma lei de responsabilidade das empresas estatais, mas nós não conseguimos avançar numa proposta legislativa para lobbies. Acho que tinha até um deputado aqui de São Paulo, o deputado Zaratini, que chegou a apresentar uma proposta, ela tramitou, mas até hoje as pessoas pouco falam disso. E é algo que é muito necessário. Total, porque a gente vê a relação da empresa de vocês, que o tempo inteiro vocês precisam se conectar, né? E acaba tendo um negócio que às vezes pode parecer uma concorrência, mas você tá para auxiliar o processo, principalmente distribuição, da logística. Como que é a relação de vocês com a ANEEL? A gente é um setor totalmente regulado, tá? Então a Bolt precisa de uma autorização da ANEEL, tá? Para você vender para o pequeno esse mercado livre, você tem que ter algumas métricas financeiras mínimas para poder atuar. Você tem que ter depósito lá na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E você tem que respeitar prazos, regras, né? Então tem um despacho lá, a Bolt está autorizada a comercializar energia no setor elétrico. Você tem que ter isso. Não adianta você botar um escritório e começar a vender energia. Isso não é permitido. Inclusive porque você está mexendo com um negócio que Você tem que ser um agente. E você tem que prestar... Hoje em dia está tão rigoroso isso, você tem que prestar semanalmente informações para a Câmara de Comercialização de Energia e tem que ter o seu balanço auditado, tá? Por uma empresa de auditoria ali oficial. A Bolt, bom, já fazia isso há muitos anos, né? A Bolt sempre foi auditada pela uma das Big Four, então sempre já cumpria isso daí simplesmente. Agora, o setor está muito regulado, né? Então, isso não só para comercialização, para geração, para distribuição, tudo é regulado no setor de energia. É que a Bolt consegue fazer, tem um ecossistema que consegue fazer isso, né? De verticalizar o negócio e atender os serviços, né? Exato. E, por exemplo, a gente... E aí, falando do lado bom também, né, não vamos só criticar. O lado bom é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ela é um órgão que já está testado há muito tempo, tá? Ela, obviamente, coisas novas, tá? Pode ocorrer erro, aí a Bolt vai lá pedir, ou outro agente vai lá pedir para que se corrija o erro. Mas, assim, dificilmente vai ocorrer um erro se é uma coisa já velha, já antiga. Certo. Agora, você vai em outros países, então você fala, nossa, vamos reclamar aqui das nossos... Outros países que deveriam talvez ser mais avançados que o Brasil. Tem um dinamismo. Por exemplo, o Uruguai, que é um país pequeno, né? Dizem que o pessoal fala, é a Inglaterra aqui na América Latina. A Câmara, a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, não faz nem liquidação financeira deles. 95% é a Eletrobras do Uruguai que faz. Né? Então, assim, não tem nem a conta para fazer, né? E aqui no Brasil, cara, sistemas da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica raramente vai dar um erro. É um negócio muito bem auditado, etc. Muito bem feito. Muito legal. Mas peraí, vamos colocar aqui um pouquinho de polêmica. Claro. Tá? Oba, aliás, eu agradeço. Os convidados não fazem isso. Ou por relação, ou por... Gostei, vai lá. Não, duas coisas aqui, só uma primeira, assim, a regulação, ela tem um escopo diferente para diferentes segmentos. Então, a cadeia de energia, ela tem a produção, que é a geração, a transmissão, e tem a distribuição, e, por fim, a comercialização, que é a Bolt. Certo. Então, a Bolt, ela tem um tipo de regulação leve. Você vê que ele estava falando, a empresa é autorizada e depois ela tem um conjunto de requisitos que tem que ser acompanhados lá pela CCE.
Aí a gente tem produção, que é a geração, tem um tipo de regulação mais técnica, e nas redes, que são a transmissão e a distribuição, aí a gente tem uma regulação econômica mais forte, que é a regulação do serviço público de distribuição, de regulação do serviço público de transmissão. Aí a atuação assim, não com má conotação, mas a ingerência, o alcance da regulação é muito maior. Definir monitoramento da qualidade, critérios para determinação de preços, seja através das tarifas na distribuição ou através dos leilões que são organizados pela ANEEL para a expansão da transmissão. Esse é um ponto. E o segundo ponto que o Ayala estava dizendo, olha, assim, a CCE tem avançado muito e melhorado seus procedimentos, avançado nos seus procedimentos, mas ele também nos comparou com o Uruguai, que é um país bem legal. Eu posso falar Argentina também. É um país... Paraguai, ele não citou aqui. É um país bem legal, mas eu diria que é uma economia um pouco menor e um pouco menos diversificada. Sim. Agora, assim, esses países que enfrentaram essas reformas que a gente está falando aqui, grande parte deles avançaram para desenvolver mercados com processos de formação de preços diferentes, com operadores de mercado, com funções diferenciadas, inclusive, em relação a essa CCE. Sim. Por Então, exemplo, a Colômbia é muito mais avançada que o Brasil. Olha que interessante. A gente... Na América Latina, a Colômbia é um caso singular desse processo de formação de preço. Então, se a gente for olhar assim, para onde ir, Boa. assim, com todo respeito, não é para o Uruguai na evolução do mercado de eletricidade. A gente pensaria... Pelo tamanho, não dá para... A logística, a comparação, mas eu acho que a sua colocação foi mais nos processos, né? Que a segurança jurídica, a princípio, você fala assim, no Uruguai é melhor que no Brasil, né? Mais ou menos, né? Tem muita coisa. Eu acho que você está muito tempo... olhando o mercado, né? O que você viu de transformação do tempo que você está atuando, assim, do tempo que você começou para agora? Eu diria que tem um ponto super importante que a gente está vivendo hoje, que é o ponto do avanço ou da retomada da liberalização, o aumento da participação do mercado livre. Sim. Ele se dá primeiro através da redução dos limites, ou seja, consumidores cada vez menores têm o direito de fazer uma contratação direta do seu fornecedor. A gente tem uma discussão que às vezes é um pouco jurídica, mas do ponto de vista econômico, a geração distribuída, micro e mini geração distribuída, dá o direito do consumidor fazer uma escolha também. Sim, é verdade. Então, do ponto de vista econômico, sim. E agora a gente tem uma pressão bastante grande por esse avanço total. Assim, todo mundo... Então as pessoas dizem assim, qual é a solução? Qual é a redenção? Pagamos muito pela energia. O que vai nos redimir? O que vai nos salvar? E as pessoas dizem assim, vai ser o mercado livre. E aqui é que é a parte que o Ayala vai cortar. Não é nada. Aqui é a parte que o Ayala... Boa, quero ver. Será? Agora vamos ver, depois a gente vai ver se ele vai cortar ou não. Assim, quem avançou na direção dessa liberalização completa, por exemplo, as economias... O Texas é um mercado lá dentro dos Estados Unidos, dos 7 operadores regionais, um estado. Mas eu acho que a gente tem que ir numa discussão um pouco de países, os países europeus, que caminharam para a implementação de um mercado integrado de energia, através de um conjunto de diretivas. Então, eles estabeleceram esse compromisso de liberalização completa. E mesmo lá, quando a gente vai analisar a evidência, existe um conjunto de pessoas que não estão dispostas a fazer uma contratação direta. Vai ter sempre gente que vai querer... Tipo assim, meu pai. Mas é uma coisa cultural, é uma coisa que a pessoa está já mais conservadora ou não consegue acompanhar o avanço? Olha só, você tem telefone celular há quanto tempo na mesma operadora?
Eu há muitos anos, cara, BCP, virou Claro, acho que eu devo ter, desde que tem linha telefônica aí. Né? É Telesp, né? Telesp celular, né? Eu não troquei até hoje, não é porque não apareceram operadores novos, mas as pessoas têm uma certa inércia. Perfeito. Sim, Com E certeza. essa inércia, ela vai dizer o seguinte, olha, eu tenho que tomar uma decisão, mas assim, tudo bem, eu vou ter um benefício, mas como é que eu comparo o benefício com o custo de tomar essa decisão? Aí tem uma história super legal, eu estava passando um tempo lá na Itália. Por isso que o Obama só tem terno preto, né? Lembra? Você não lembra, mas tinha uma história do Calvin Klein, tinha um filme lá, pô, o cara chegava e dizia, quero ser minimalista, todos os meus ternos são iguais, tá? O Todos cara os nem meus perde camisas. tempo pra Uma pergunta escolher. quanto custa o terno que é igual. Aí sim. Não, que todo mundo do Você setor, toma- você falou, Steve Jobs usava aquela camiseta, custa $1.000, pô, uma camiseta preta lá desbeiçada. Dá uma arregaçada, cara, mas ela custa. Mas o seu ponto ele é interessantíssimo, né? Que é de fato, a gente já tá acomodado, acostumado, e aí tem uma zona de conforto que você fala, pô, pra que eu vou fazer essa transição se eu já tô acostumado com isso daí? Então, o que acontece? Eu estava lá na Itália, passando um tempo lá e interagindo com uma empresa. Estava num programa especial com uma empresa e tinha os caras, uma grande empresa, vou poupar o nome. Aí eles estão me falando do processo de liberalização e tudo na Itália, parte lá da liberalização europeia. E eu perguntei assim, vocês fazem contratação direta? Aí eles disseram, não, estou no ambiente regulado. Eu falei, mas explica por quê. E dá um trabalho. Preguiça. Aí eu falei assim, mas não tem um benefício? Ele disse assim, pô, mas a gente tem um receio de que uma vez que você mude, daqui a pouco muda o pacote e você não vai estar num pacote tão bom assim. Então, a evidência mostra que, assim, uma parcela muito importante da população padece dessa inércia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, quando a gente fala nesses mercados liberalizados, viu, ele vai editar mais essa parte. Boa. Mas eu não sou advogado deles, mas Não, eu mas aprendi é- um pouquinho. Mas vamos lá, deixa o segundo ponto. O segundo ponto. Primeiro, essas economias que liberalizaram, elas são economias com maior consumo per capita, maior renda, maior Certo. consumo per Sim, capita. sim. A maior parte delas está no hemisfério norte, onde os consumidores têm uma parte importante do seu consumo para aquecimento, heating. Então, o consumo per capita no Brasil é menor. Se o seu consumo per capita no Brasil é menor e tenderá a ser menor, porque nós não vamos ter heating aqui, significa que a sua disposição ou o seu benefício antecipado de fazer essa migração é menor. Então, aquela análise custo-benefício de fazer uma migração é uma análise que, às vezes, gera menos decisões de adesão ao mercado livre. Então, isso são coisas que a gente vai ter que Colocou dois considerar. pontos. Eles vão falar de uma forma técnica e eu vou falar de uma forma totalmente outsider, né? Como eu acompanhei eles aqui. Dois pontos importantíssimos. Primeiro é o preço. Se o cara entender que ele está economizando, e hoje a gente tem mais a usabilidade, né, dos aplicativos, internet, que não tinha, e a pandemia mostrou isso, eu acho que o cara vai no preço. Ele fala assim, cara, eu estou economizando. Então acho que vai favorecer a Bowie, né, que é o que vocês estão trabalhando. Sim. O segundo ponto que você colocou, qual foi o segundo ponto? É que não basta o preço unitário, que é a sim. tarifa, ou o ganho da energia. Ah, não Você sou vai- do heating, né? Que Eu tô falando- é o heating por quê? Porque eles têm o frio lá, eles Frio. precisam E o frio faz bom. com que haja uma demanda por aquecimento. E um fenômeno climático aqui, a gente nunca sofreu tanto calor e acho que o aumento de ar-condicionado vai para energia também, né? Você vai precisar... Eu vejo as pessoas usando mais ar-condicionado do que no A gente passado. bateu o recorde de carga. Além da Tem movimentação do setor de carros elétricos, híbridos, que estão chegando, Eletrificação do eletrificação do sistema. Então, acho que a gente tem uma mudança comportamental e cultural, que eu não estou falando de 2, mas para 5 anos, que vai mudar esse cenário aqui no Brasil. Essa é a minha visão. Vai mudar. Vamos botar 5,10? Vamos Isso. botar 5,10. E o que diz isso? Significa que a gente tem que pensar como é que essa migração vai se dar para aquelas pessoas que têm menos incentivo a migrar. Que, assim, esse é o grande aprendizado que vem de lá. Primeiro, a gente precisa acolher esses consumidores, que inclusive querem ficar. Claro, gerando incentivos corretos para que eles migrem. Sim. Gerando incentivos. E tem umas pesquisas super interessantes que mostram que assim, não apenas o benefício para o consumidor de renda menor pode ser não tão bom, mas às vezes assim, as ofertas elas são direcionadas já para públicos onde se antecipa um
benefício maior. Isso é verdade. Então, assim, aqui, sabe aquela história assim do mercado filé? Isso aconteceu em telecomunicações. As empresas, elas iam atrás daqueles segmentos da população de maior consumo, porque elas identificavam, olha, ali tem um consumidor que eu quero. Obviamente que você... Ali é o filé mignon. Ali é o filé mignon, aí é maior consumo per Muito capita e tudo mais. Então, a reforma que a gente vai ter que fazer é uma reforma que cria ou que organiza a vida de quem sai e a vida de quem fica. Perfeito. Muito bom. Eu acho que também não vejo problema de terem gente que fica, né? Tem mercado. Mas eu acho que tem mercado. Né? Por ela falou, na Europa tem gente que fica. Tem gente que no fica. Texas, assim, você tem que ir embora. Não tem É obrigatório, né? Isso é obrigatório mas sair. aí, na sua opinião, se você pudesse escrever hoje, tá? Um pedaço de papel aqui para regulação. A regulação para virar lei, assim, em relação à abertura de mercado livre, como é que ficaria o mercado regular e tal. Como é que seria? Porque eu já vi defensores, abre tudo amanhã e aí o Brasil se adequa, ou não, tem que ser sequenciado, tem que ser em 5 anos, abre mais. Então, Juiz, eu vou só lembrar uma história que eu estava num congresso em 2016, né? E aí o cara perguntou assim, mas não dá pra gente fazer essa abertura do Mercado Livre mais devagar, mais pra... E o pessoal falou, olha só, essa lei tá desde 1998, mais devagar que isso eu não consigo... Não tem como, Não tem como, né? Então, mas é mais de curiosidade mesmo pelo debate que acho que tá bom aqui. Como é que você acha, assim, na sua visão, que seria hoje, com as informações que você tem, seria um modelo mais... E pode ser sincera como você tá sendo. Sim, não, Tá ótimo. Tem que fazer a separação de fio e energia. Eu diria o seguinte, olha, as concessionárias, e aí então, aqui mas não tem tem razão. distribuidora. Mas tem razão. Não tem distribuidora. Para editar. Tá? Mas se tivesse, talvez seria editado, eu diria o seguinte, a gente tem que organizar a separação de fio e energia, ou seja, a prestação dos serviços de rede. Por quê? Porque a gente precisa dessas concessionárias. A gente precisa da prestação de serviço de rede. Assim, essa é uma das grandes incompreensões que a gente tem hoje no setor. Exato. Boa, porque Dá pra gente substituir a Enel na questão de energia, mas o fio, o poste da luz não dá. É monopólio natural. Não dá pra Bolt botar eu não vou levar um fio até a sua casa. Fora o custo, né, exato. que tem de investimento das empresas. Não, e é proibido, né? Pela regulação é proibido você botar um outro fio. Mas mais do que isso... Mas que a infraestrutura está completamente mal planejada, não só pela empresa, e é uma coisa lá de trás, a gente sabe que sim, né? Olha, você tocou num ponto que é, assim, primeiro, não apenas a gente precisa da empresa... Isso, exatamente. Sim. Mas a gente corretos. precisa de mais incentivos, mais redes e redes mais modernas. Sim. Perfeito. Então, primeiro, essas redes elas foram desenhadas para um ambiente onde a gente tinha uma indústria com grau de verticalização, Exato. depois atualizado e tudo, mas que a gente tinha grandes empresas de geração, grandes produtoras de energia. Nesse ambiente descentralizado que a gente disse, que você sai do operador do sistema de transmissão para um outro ambiente onde o operador na distribuição, ele opera um conjunto de ativos, um conjunto de prosumidores e tudo mais, esse ambiente ele demanda uma atualização. E aí a dificuldade é porque esses empreendedores de micro e mini geração distribuída, não é o caso da Bolt, tá? Esses empreendedores, eles ficam dizendo assim, não, eu preciso... A resposta para tudo é investimento em micro e mini geração distribuída. E aí o consumidor fica com a impressão de que se ele vai lá e botar bota um painel solar no telhado e tudo mais, todas as questões estão resolvidas. E aí começa toda essa tensão, sem que a gente tenha dito como é que a gente adapta esse sistema, inclusive para a forma de cobrar. Então. Porque as redes vão ser muito mais importantes no futuro. Juiz, só o que é o prosumidor? Só para o prosumidor é um consumidor que tem a capacidade de produzir um pouco de energia. O consumidor. Botou um telhado, um teto solar. Sim, colocou um painel solar. É um consumidor produtor. Prosumidor. Tem uma discussão, vocês falaram do Texas, inclusive da energia da bateria, né, de carro, para colocar na casa. Sim, né, para produzir. Da segunda geração, noite, né? Também seria uma coisa. Aqui também a gente vai.
vai ser um prosumidor, vai Sim. ser um cara mais atuante no mercado. Uma das formas que tem sido discutidas, por exemplo, a Austrália tem feito isso, mas outros países, acho que a Califórnia também já está com esse comando, que é um requisito de que cada vez mais este prosumidor, ele também faça investimento em armazenamento, Em baterias. em baterias. Porque senão não funciona. Você Não é só consegue- durante o dia. Você não consegue manter Não um tem país sol durante só- a noite, por só enquanto. com E a celular gente está sem falando bateria. do Brasil, É. né? Mas você pega, como você falou, na Europa é outro clima, é outra situação. Isso influencia completamente Cara, o isso é jogo. muito legal, você começar Educar. a forçar, né, entre aspas, o consumidor a ter que colocar, o prosumidor a ter que colocar um armazenamento junto. Isso já existe. Caramba. Isso já existe, obviamente, porque no nosso caso, por exemplo, quando a gente compara com a Austrália, a gente nem conseguiu fazer essa adaptação das tarifas. Então, o que acontece? As pessoas foram lá e começaram a botar as pessoas, se tornar prosumidores. Mas existe uma resistência muito grande a dizer o seguinte: olha, tudo bem, você usa menos o sistema para receber energia, então agora você vai remunerar diferente esse sistema. Essa é uma discussão quentíssima. Essa é uma discussão que está no Congresso todos os dias. Sim. Então, esses de micro e mini geradores, os investidores em micro e mini geração distribuída, eles pensam o seguinte: não, precisamos de benefícios. E esses benefícios têm que entender o que nós trazemos para o sistema, ganhos ambientais e tudo mais. Mas o problema é que a esmagadora maioria deles, mesmo que se torne produtor, não prescinde do sistema. Eles estão ali trocando com o sistema e eles estão usando uma capacidade máxima que é elevada. Então, a pergunta é, como é que a gente adapta isso? Hoje, eles usam esse sistema e eles querem pagamentos. Por uma outra, uma outra questão aí. Agora, a gente precisa dizer, não, você usa esse sistema, você usa as redes, pague pelas redes que você usa, que essas redes não apenas estão sendo disponibilizadas para seu uso, mas elas estão sendo disponibilizadas para você. Dedicado. Principalmente nos horários de pico. Dedicadas. Então, essa forma de remunerar é uma forma que precisa ser atualizada. E aí, por isso, a gente tem essa necessidade de reforma. Exato. Sim, sim. Bom, Foi demais, foi demais. não Daniel. foi Não, demais. foi- Na verdade, a gente optou por fazer um conteúdo um pouco mais curto, mas quando tem um repertório igual você, dá para fazer 2 episódios. É isso que eu Exato, sinto, né? com Tem muita certeza. pergunta para fazer e ela apertou um pouco o lado da Bolt, mas a gente quer apertar um pouco para o seu lado, porque você sabe responder muito bem. Então, agora que eu queria que você falasse das concessões também, porque a gente falou já dessa situação. E quando tem um problema, e a gente vê as empresas, elas têm contratos longos. Quem que tá a culpa? É do Estado, ou da empresa, ou de um fator climático, quando a gente vê o serviço, quando tem um apagão, ou quando tem um problema grande, igual na cidade de São Paulo, que a gente viu que vira uma discussão política e da sociedade. Agora eu quero que você saia dessa, e se você falar, se não tiver a resposta, porque editaram também essa parte. Mas eu gostaria muito que você se posicionasse. Então vamos lá, você está dizendo o seguinte: de quem é a culpa pela situação que vive o estado de São Paulo hoje? Exato. A cidade, a região metropolitana de São Paulo? Vale lembrar, só para também dar uma aliviada, que tem o fator climático, as árvores velhas, os fios, como você falou, mas como que a gente organiza isso? Porque os contratos são bilionários e do outro lado a empresa também investe muito. Mas e aí, como é que a gente resolve esse problema? Olha, esse é um tema com o qual a gente já trabalha há muito tempo, inclusive é motivado pelo fato de que esses eventos climáticos extremos vão se tornar cada vez mais frequentes. Antes eles eram chamados de HILFs, High Intensity, Low Frequency, ou seja, grande intensidade, baixa frequência, só que hoje eles são cada vez mais frequentes. Sim. Hoje eu estava vendo ali as cenas ali, você viu a tempestade em Dubai? Vi. Coisa de É uma maluco. polêmica enorme em Não, relação a isso. tem aquele... Os drones que colocavam Eles tavam alimentavam. bombardeando as Quanta Loucura. semeadura ali. Mas Tem um famoso livro que é o Cisne Negro, né? Aham. Que você acontece assim raramente. Aí a brincadeira no mercado é que é o Cisne Negro acontece todo ano. Mas devemos calcular risco. E isso a gente faz muito pouco. Independente se acontece por um fator climático que não o tempo todo, como o termo em inglês muito bonito. que eu tô falando. Health. A gente precisa também se planejar. Porque se ele pode acontecer, a gente precisa ter uma infra para se proteger. Perfeito. Mas aí, vamos lá. Você, digamos que é um investidor lá em distribuição. Tem lá a sua concessão e tudo mais. O que é o momento que a gente vive? 2024, não é isso? Sim. Reforma aqui no Brasil
começou lá na meados da década de 90, que é onde a maior parte das concessionárias de distribuição que estão para vencer foram privatizadas. Então, 30 anos, esses contratos começam a vencer logo. Veja, você falou, os contratos são multibilionários. Ou Eu ainda seja, falei bilionário, mas são multibilionários. mas são multibilionários São, mesmo. são. Contratos Sim. multibilionários. A última discussão agora, inclusive, era de 60 bi, né? Que ia colocar agora de investimento. Tava... Não que colocaram, era para resolver agora a situação. Mas enfim, multibilionário. Então vamos lá, digamos que você seja esse investidor aí. Com a Bolt atrás, né? Pelo amor de Com a Deus. boa. Não, vamos ver. Vamos imaginar. Eu liguei pro Ayá. Falei, O Ayala cara... já disse, não quero saber desse negócio de rede, não. Eu quero Vou na comercializar a física, energia. Tenho 2 filhos, você não sabe o que eu tô sofrendo. Você viu, eu já falei pra você. Lembra? Produção, transmissão, distribuição, comercialização. Boa. Comercialização levinho, né? Olha aqui, ó. Boa. Tá? Ele disse, não quero problema. Tá bom. Ele disse, não quero problema. Aí mas digamos que você quis problema. Tá bom. Aí você foi lá e tem um stake numa concessionária de distribuição grande, multibilionária. Aí o seu contrato está para vencer em 2026, 2028. Pô, como é que ia ser seu incentivo a investir? Lógico. No curto prazo, né? Zero, né? Tá, Vai exato. de saída, Pra que né? eu vou Você tá de colocar saída, assim? tá acabando o Você vai de contrato. saída. Sim. Você Mas não, e se não eu... necessariamente está de saída, mas você É, não sabe. você não o que sabe vai se vai, acontecer. né? Você não sabe a regra do jogo. Você não sabe a regra do jogo. Então, Mas tem uma Mas você teoria, quer, né? você quer renovar Tem uma o contrato. teoria. Num leilão, você nunca faz uma oferta maior do que o dono do Ah, negócio. sim. Se ele ofertar 100, não sou eu que vou ofertar 101, né? não, isso aí é O cara isso aí- sabe o que tá fazendo, né? Isso é outro podcast, eu depois ouvi. Isso aí é leilão com assimetria de informação. Exato. Na verdade, é isso. é assimetria de informação e competidores assimétricos. Tá? Aí o que acontece? Veja, a gente não está aqui dizendo que as concessionárias não estão investindo porque elas não sabem qual é o futuro. Nós não estamos falando disso. Mas a gente está dizendo o seguinte: eu tenho um ambiente em transformação de todas as formas, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista dos eventos climáticos extremos, tenho incerteza com relação ao futuro, uma incerteza bastante grande. Essa decisão já era para estar clara na mesa, ela não está. E aí, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: veja, negócio de distribuição de eletricidade não é restaurante. Ou seja, você não toma a decisão, tipo assim, vamos lá, tomou a decisão aqui, você tem um estúdio como esse. Certo. Você diz, pô, o Bolt tá bombando, cara, e eu vou pegar e vou viver aqui de trabalhar para Bolt, vai aqui, conversa aqui com a Blue. Esse é meu plano. com a Blue, Não sei se você Não, acabou de isso. descobrir. Todo... Como é que é o nome daqui? A Blue? Com a Blue Space. Aí você Se chega... fosse o plano da Joia, seria maravilhoso. Aí você chega no seguinte, pô, esse setor aqui vai bombar e, pô, aí ela vai Só tá rachar, como? ganhar dinheiro e tudo, pô, vou largar A Jovem Pan. a Jovem Pan. Tô fazendo... É que você não sabe. Exatamente esse é meu processo. Eu acho que você, assim, conhecendo a Ayala esse tempo todo, eu acho que você tem razões pra... Eu tô apostando. Olha, eu acho que você pode apostar. Ele é um cara legal, Currículo é bom. ele cumpre contrato Sim, e tudo mais, opa, dá legal. Demora pra responder no WhatsApp, mas o resto E chega um pouquinho atrasado aqui, mas tudo bem. Aí, o que acontece? Você chega e diz o seguinte: não, vou começar a comprar esses andares aqui. Vou comprar mais andares aqui para fazer estúdio e tudo Vou mais. investir. Vou investir. Veja, essa sua decisão de investir é uma decisão que reflete a sua expectativa de retorno futuro. Mas, ou seja, se o mercado chegar e na hora se realizar, você vai lucrar. Lógico. No negócio de distribuição não é assim. Porque, lembra que eu falei? Distribuição é serviço público. O regulador vai lá olhar e dizer o seguinte: opa, parei. Essa sala aqui a mais que você colocou não é prudente. Ou seja, toda decisão de investimento num serviço de distribuição de eletricidade, Tem que ser meio aprovado. ela tem que ser negociada, acordada com o regulador, porque quer dizer, o regulador tem que considerar... Pode mudar o jogo do nada. O regulador tem que considerar aquele investimento prudente para autorizar que aquela base de ativos, que é uma base regulada, possa ser remunerada de acordo com uma taxa de retorno regulatória, que é um WACC regulatório. Então, veja, olha só essa tempestade perfeita. Tempestade perfeita é a tempestade. Segundo, literalmente. tempestade, essa mudança de modelos de negócios, onde, primeiro, todo mundo acha que a gente vai viver só de painel solar e não precisa de rede. Sim. O governo que ainda não disse quais são as regras que vão pautar
o que vai acontecer depois desses contratos, e o fato de que esse regulador ainda não definiu as regras para fazer esse investimento. Ainda aparece aqui um prefeito de tempos em tempos, que esse não é o primeiro, agora, tá? Que diz o seguinte, eu até usei, eu tenho uma coluna, eu falei, sabe a Alice, que é assim, off with their heads? O prefeito diz o seguinte, enterra tudo. Enterra todas as redes. Cara, não dá. Não é assim. Não dá. Vocês, alguém... Só no Rio de Janeiro fizeram isso. Cara, não, peraí. Boa, quando é que fizeram isso? Fizeram no Rio de Janeiro antes César Maia, César Maia. Nada. O Foi antes. enterramento da rede de distribuição... Foi Dom Pedro. Não é Dom Pedro, mas é na primeira metade do século XX, que é, no fundo, assim, grande parte, inclusive, das economias europeias, que tem grande volume de redes enterradas, é porque elas tiveram uma reconstrução no pós-Segunda Guerra. Então, naquele momento, aquelas redes, elas nascem já nascem enterradas. enterradas. Se você for ver Milão, por exemplo, eu Mas gosto... Estados Unidos? Não tem tanto enterramento assim. E outra coisa que você precisa ver. A maior parte do que você vê hoje pendurado nos postes é o quê? Tênis. Pombas. Fio de telecomunicações. De telecom. De telecom. Então, veja, a decisão de promover uma conversão de redes ou enterramento de redes, Mexe com peixe muito grande. ela não é uma decisão Só do setor elétrico. só do setor elétrico. Então, a gente já tinha feito uma vez uma análise lá atrás, dizendo o seguinte, o custo da obra civil, ele é mais de 50% desse investimento. E se eu for fazer um investimento deste porte, dessa magnitude, eu não posso pensar em levar apenas a concessionária de distribuição de eletricidade. Sim. Tem o gás, eu Sim, tenho telecom e tudo mais. Então, por exemplo, tem uma cidade, até a cidade, eu gosto de ver assim, cidade europeia, tem umas que você olha para o chão e tem aquelas grades, assim. Você consegue ver, né? Você consegue Sim. ver vários andares lá embaixo. Então, Sim. você tem o espaço das galerias onde Foi se planejado. deu aquele compartilhamento. E, óbvio, aquilo facilita a manutenção e tudo mais. Então, essa discussão de solução para o problema, que é complexo, ela passa por uma orquestração dessas múltiplas infraestruturas. Eu tô lembrando aqui a juíza falando, na Inglaterra, né, na década de 80, que foi feita uma primeira reforma lá na Inglaterra, então a regulação era, você lia assim, é perfeita. Era uma coisa assim fantástica. Na prática, davam incentivos totalmente contrários. O outro exemplo é na Califórnia também. Em 2001 teve vários blackouts, né, e o pessoal demorou muito a acertar, né? E a Califórnia, não falta mente brilhante ali para acertar. Sem dúvida. Então a regulação perfeita. Chegava na prática, dava uns incentivos todos contrários. Faltava luz, o operador ali, uma empresa de geração, tinha incentivo a simular uma quebra de usina para o preço subir. E o cara... Então tinha umas coisas assim que não estava previsto, né? Então... Precisa, olha, eu vou falar um negócio pra você. A gente tinha que fazer mais um podcast e te convidar, porque você vê o Acho que que dava uns 3 aqui. Não, dá uns 3 podcasts, assim, com a tua vivência, repertório, e você responde muito bem mesmo, da forma técnica. Tipo, minha vivência, assim, grande idade, tudo, né? Não, imagina. Isso daí imagina. Isso daí é pra experiência da fala. Eu ainda não tenho problema com isso, ainda. Não, mas aqui a gente tá só... É que eles são muito novos também, né? Jovens. São muito meninos. São. Mas a grande verdade é falta transparência. E quando você tem um discurso e uma comunicação onde você tem os dados, né, o repertório, a infra, é muito mais fácil da gente conseguir ir para frente. Você vê que tem... Quando a gente pega o ruído, né, e as narrativas, a gente acaba se confundindo. Então é muito legal ter alguém com o teu know-how, com a sua longa experiência no seu trabalho, e que você volte aqui. Muito legal. Essa foi a última temporada que eu tenho o prazer de fazer aqui com o nosso querido Gustavo Ayala, com o nosso Henrique Pérez. Quer dizer, o último episódio. É o nosso último episódio. Exato. E vamos para a terceira temporada, que aí seria muito legal, se você quiser, ser convidado novamente. Com certeza. Adorei. Muito Também, legal. Adorei. Que aula, Que obrigado. bom, que aula. Olha, é a Joísa, ou Joísa Dutra, é assim que fala mesmo o seu nome.
tem um LinkedIn, alguma rede social, se alguém quiser te procurar ou te encher o saco, assim, uma reclamação, Alguém discordar lá. alguém discordar do que você falou, você pode falar que eu tenho certeza que ela vai argumentar muito bem. Tem um LinkedIn, agora eu não sei se tá Joísa Dutra ou Joísa Saraiva. Você procurou o juiz? Não, eu procurei agora, é Joísa Dutra, acho. É Dutra. É Dutra, acho. É da Dutra Não, mesmo. acho que é Saraiva Dutra, mas acho que Dutra, se eu botar... Tem como não achar ela, você vai com Qualquer coisa certeza... você fala com a Yala. Coloca no Google e você vai ver quanto o repertório que ela tem de teses e ela escreve muito bem. Você tem uma coluna também, né? Eu tive durante 4 anos escrevendo uma coluna, aí eu me dei um tempo e agora eu tô prestes a retornar. Foi um exercício super legal. Boa, agora ela pode estar no podcast agora, entrevistando as pessoas. Você viu que ela apertou vocês. E quando a gente foi fazer a pergunta assim, mais pinga-fogo, ela respondeu sem titubear. Parabéns aí pela sua história, foi um prazer te Obrigada. Obrigado, Joísa. Joísa. Adorei. Obrigado. Um abraço. Esse é o podcast e voltamos na 3ª temporada aí. É um prazer a nossa querida audiência e até semana que vem. Valeu! Valeu. Valeu.